Então, nesses últimos dias o nome dele voltou a ser muito comentado na internet. Muito isso por causa do David Jones. A gente viu aí que muitas coisas aconteceram envolvendo o David Jones e até o pessoal estava ficando do lado do Xbox Mil Grau, né, do Tiff. Ele foi um dos caras que sempre esticou o David Jones, que não sabia jogar nada, que não sabia fazer nada. Não só o David Jones, viu? Todos. Todas e todes. Não é assim que você gosta de ouvir? Todes. Todos. Eu praticamente não deixei passar um. Né? Era a pauta do canal, o animal, eu falei no começo, né? A pauta do canal era aquela. Alguém fala merda de Xbox, eu vou lá e rebato. Simples. Tranquilo. Assiste o meu vídeo do Zangado, do Very Easy, e vê lá o tom do vídeo. Eu falava, olha galera, o Zangado aqui falou muita bosta. O cara tá falando isso, não condiz com a realidade, não condiz com isso aqui, mostrava as provas, a ID, tudo mais. E acabou. Era assim. E tal, e ele sempre ficava fazendo postagens, neuronizando o trabalho do Dave aqui na internet. É justamente nessa época aí que o Dave acabou sendo cancelado. Óbvio que ele foi resgatado. Dave cancelado. Seus tweets, foi reafirmar tudo aquilo que ele já tinha dito do David Jones e seu nome voltou a ficar em alta novamente. Eu não sei se ele aproveitou esse novo engajamento para fazer essas postagens, mas agora ele... Nome ficar em alta? Vocês não deixam meu nome esquecer nunca. Qualquer coisa que eu posto, vocês estão chorando. Qualquer coisa, não é só do Alanzoca agora não. Eu fiz uma postagem de picanha esses dias. Aquele dia lá, eu fiz uma postagem e fiz uma pergunta se a galera adivinhava qual era a praia do sul e do nordeste. O bagulho rodou o mundo inteiro, caiu até no zap do meu tio, mano. Vocês estão chorando demais. Vocês estão chorando muito. Ele simplesmente atacou gratuito ali alguns streamers. Na verdade, um streamer específico que é o Alanzoca. Já percebi que ele tem amorzinho com ele. Já percebi. Sabe, é tipo, ele deve ter criado ele como tipo um pai dele, tá ligado? Então ele ficou com raivinha na hora que viu. E olha o que ele fala, ataque. Ataque. Mano, vocês não sabem o que é um ataque, velho. E eu digo isso e repito. Se vocês passassem por 1% das coisas que eu passei, vocês aí, Fei, Alanzoca, se o Alanzoca tá chorando em joguinho... Se vocês passassem por 1% do que eu passei de ameaça, perseguição, imputações de crime, todos vocês teriam suicidado. Todos, sem exceção. Vocês não têm psicológico para isso. Não tem. Não tem. Vocês não aguentam. Não estão aguentando um joguinho. Vocês não... Mano, eu falei assim, quanto tempo vocês acham que vai demorar para descobrir que os streamers ficam forçando emoção e chorinho porque dá views? Só postei isso. Olha o drama que eles estão fazendo. Vai lá nessa minha postagem. Vai lá nessa minha postagem. E vê o drama que eles estão fazendo. Querem me matar. Querem não sei o quê. Estão falando da minha filha, da minha mulher. Não sei. Estão acabando comigo, né? Como se eu estivesse ligando. Mas, olha o drama que vocês estão fazendo. Se vocês passassem por 1% do que eu passei... Exposição de dados pessoais, fizeram conta em banco, fizeram um monte de coisa no meu CPF, no meu nome, no nome da minha mãe. Cara, me atacaram de todas as formas que você pode imaginar. Se vocês passassem por 1% do que eu passei, todos vocês tinham suicidado. Porque vocês não aguentam. Vocês não estão aguentando uma postagem de Twitter, cara. Vocês são patéticos, vocês não estão entendendo isso. No post do Twitter, ele fala assim pro público quanto tempo que vocês acham que vai demorar pra vocês descobrirem que os streamers ficam forçando emoção e chorinho porque dá views, uns 5, 10 anos. No caso, ele coloca aqui uma gameplay do Alanzoca jogando lá o The Last of Us, né, parte 2, e ao terminar o game, ele acaba ali desabafando e chorando de emoção. Cara, eu analisei aqui, eu não sou nenhum metaforando. Ó, eu analisei aqui, mas eu não sou nenhum metaforando. Peraí. Da vida pra analisar as expressões faciais das pessoas, se o choro dela é verdadeiro ou não, sabe? Eu não tô aqui pra falar isso de emoção nem nada. Até porque eu acho que ninguém tem o direito de julgar a emoção de ninguém. Mas me diz aí. Ninguém tem direito de julgar a emoção de ninguém? Mano, você tem um canal de fofoquinha. Você tá me julgando aqui, ô filha da puta. Você tá me julgando aqui sem provas, sem julgamento, sem condenação, sem processo. Em que o início, né, isso aqui na verdade nem é processo, isso aqui é instauração do inquérito. Não sei se você sabe como é que funciona essas coisas. Funciona assim, ó. O Ministério Público vai na Polícia Federal. A Polícia Federal faz as primeiras investigações para ver se eles fazem a instauração do inquérito.
Aí a Polícia Federal, o que eles fazem? Eles vão começar a investigar. Se eles verem que tem provas suficientes para abrir um inquérito e para depois virar um processo, aí eles vão para frente. Então o que aconteceu? A Polícia Federal me investigou, viu que não tinha nada, nenhum resquício para começar o inquérito, quanto mais para começar um processo, tá ligado? E já arquivou, e já falou, não tem nada aqui. Só que isso aqui vocês não falam. Né, seus vagabundos, você, vagabundo, a mídiazinha, o Alanzinho, os canceladorzinhos, tudo. Porque qual que é a narrativa que vocês querem pregar? A narrativa suas é, ele é o racista e acabou, é isso aí, mano, vamos matar ele, tá ligado? Essa é a narrativa suas. Agora, a verdade vocês não querem passar, né? Porque não é conveniente. Porque assim, vocês conseguem mais fácil me refutar, né? É mais fácil me refutar só falando que ele é racista, né? É racista! É racista! Doentes. Doentes! E vocês, vendo isso, vocês acham que ele estava ali forçando um choro por causa de views? Eu tava forçando choro por causa de views? Tem problema mental? Só perguntando mesmo. Cara, é o seguinte, eu não entendi muito bem aqui, porque aqui você começa falando que você não entende de metaforando. Nossa. Ai, é o bagulho mais tosco que tem. Não entende de metaforando, não julga. Como é que ele fala? Mas aí, você, isso de emoções faciais das pessoas. Cara, eu analisei aqui, eu não sou nenhum metaforando da vida pra analisar as expressões faciais das pessoas. Se o choro dela é verdadeiro. Eu analisei, mas eu não sou nenhum metaforando pra analisar. Ou não, sabe? Eu não tô aqui pra falar isso de emoção nem nada. Até porque eu acho que ninguém tem o direito de julgar. Ninguém tem o direito de julgar. Você vê como é que você tá sendo contraditório? Você primeiro fala que analisou, depois você fala que você não é metaforando pra analisar, depois você fala que ninguém tem o direito pra analisar. A emoção de ninguém. Mas me diz aí, vocês, vendo isso, vocês acham que ele estava ali forçando um choro por causa de views? E aí depois você tá pedindo os seus inscritos pra analisar. Ué, você tem que decidir. Ninguém tem o direito de analisar, você tá pedindo os outros pra analisar, você falou que você não é o metaforando pra analisar, mas você falou que analisou. Vocês acham que na hora ali, ele tava lembrando ali que, sei lá, mano, vou fazer isso daqui porque eu sei que vai dar muitas views, as pessoas vão retweetar, vão falar muito de mim porque eu me emocionei jogando o The Last of Us? Com Cara, certeza. eu acho que não, mano, eu acho que isso nem passa na cabeça dele, pra ser bem sincero. O Tiff, ele é um cara que, na minha visão, ele sempre tentou arrumar briga ou tretas na internet. O tempo todo a gente vê ele... Mas cadê os argumentos? É só isso? Pra você acha que não? Mas você falou que não é metaforando, que você não pode, ninguém pode julgar a emoção de ninguém, você tá julgando. Você tá julgando que é real. Isso eu tô pegando da sua opinião, sei que tá falando. Você tá falando que ninguém pode julgar, mas você tá julgando que é real, que é um chorinho real. Você tá julgando que você tá pedindo os outros pra julgar, mas ao mesmo tempo você tá falando que você analisou, mas que não pode analisar porque não é nenhum metaforando. Nem o metaforando pode. Já pegaram essa fraudezinha desse metaforando aí também? Até hoje vocês estão nessa de metaforando? Não, veja bem, abriu aqui o cisco aqui no olho, aqui, tá mentindo. Ele atacando algum youtuber, algum influenciador, assim, por besteira, velho, por coisas que eu acho que não tinha precisão nenhuma, sabe? Atacando. Olha o meu ataque, galera. Youtuber, algum influenciador, assim, por olha besteira, o ataque. Véio, por coisas olha que... o ataque. A minha postagem. Pra que isso? Esse vídeo aqui eu vou deixar pra amanhã, viu? Pra que isso? Nossa, tio, você está atacando! Toma no Eu acho que não tinha precisão nenhuma, sabe? Ele tá comentando... Não tinha precisão nenhuma. Também não tem precisão nenhuma de você ficar fofocando da vida dos outros o dia inteiro, me imputando crime. Não tem necessidade nenhuma. E aí? Deixa eu abrir aqui o canalzinho dele aqui. E aí? Não tem necessidade nenhuma de você falar que David Jones respondeu que Castanhari recebendo hate pesado, que o David Jones ataca gamers, que o Metaforano perdeu tudo, que o tal do Digo, não sei o que, bababá, Deco Dark e Mãe da Bel pra meninas enlouqueceu. Não tem necessidade nenhuma, cara. Não tem necessidade. Você vê como é que é fácil, né? É fácil pegar esses mané. Porque eles são assim, eles criam o conteúdo deles e, tipo, eu acho bosta isso aqui. Eu acho merda. Exposed no emo do TikTok. Eu acho merda. Isso aqui eu acho bosta. Pra mim, completamente merda. Mas se é o seu conteúdo, é o que você gosta de fazer, faça. Faça. E acabou.
E acabou. Agora ele não gosta do meu e fica chorando. Ah, desnecessário. Ah, pra que isso? Racista. Comentando sobre o Xbox, tá falando sobre os games da franquia e tal, beleza, é uma coisa. Mas ele simplesmente ficava querendo atacar o pessoal que gostava dos outros consoles e criticava eles por estar jogando tal jogo, que eles não... Não. Você vê, né? Isso que ele fala, o que ele fala durante o vídeo, eu não acompanhava Xbox Mil Grau, não acompanho Xbox Mil Grau. Né? Então como é que você tá afirmando isso, que o conteúdo era esse? E você vê que ele ainda quer cagar regra, né? Era, velho, por coisas que eu acho que não tinha precisão nenhuma, sabe? Ele tá comentando sobre o Xbox, tá falando sobre os games da franquia e tal, beleza, é uma coisa. Mas ele simplesmente ficava querendo atacar o pessoal que gostava dos outros consoles. Não é atacar o pessoal que gostava de outro console, não, viu, ô lixão? Não. Nada disso. Eu sempre peguei as mentiras que eram ditas. Igual do Deivinho. Sabe essa zoeira que vocês estão fazendo com o Deivinho hoje? Era o que eu fazia há 10 anos atrás, quase. 8 anos atrás. Era o que eu fazia. Eu pegava e zoava. Falava, mano, o cara tá falando um monte de besteira que nem jogou o jogo. Era isso. Eles acham, esses doentes, eles acham que porque eu criei um canal, tinha criado um canal com o nome Xbox Mil Grau, eu era obrigado a só falar de Xbox. Não. O canal era meu. Eu faço o que eu quiser, eu comento o que eu quiser. Do mesmo jeito que você tá comentando de mim. Né? É a mesma coisa de eu vir aqui, ô mané, o feio, e falar assim, mano, por que você tá comentando de mim? Por que você tá me imputando crime de racismo e nazismo aqui? Por que você não faz o seu conteúdo? Por que você não vai jogar pro seu PlayStation? É a mesma coisa. Eu ficar cagando regra do que você tem que fazer. E aí, você vê que ele não... Disse que no começo do vídeo ele falou que não acompanhava, e agora ele tá falando... E aí agora ele quer resumir o canal, olha lá. Tals, beleza, é uma coisa. Mas ele simplesmente ficava querendo atacar o pessoal que gostava dos outros consoles e criticava eles por estar jogando tal jogo, que eles não tinham uma sensatez ali na hora do game, e que eram ruim mesmo, que era no caso do David Jones. Nossa, mas não tem nada a ver. Nossa. Meu canal não tem nada a ver com isso. Meu grau nunca teve nada a ver com esse cara que tá falando, esse jumento aí. Nada a ver com isso. Criticar alguém porque tá jogando PlayStation nunca fez diferença pra mim. Galera que assistiu o canal, eu ia até falar pra vocês assistir, mas deletaram, né? Fizeram um circo pra me censurar. Quem assistiu o canal tava ligado. Eu pegava as mentiras que eles falavam. Eu vou dar um exemplo. O Zangado fez um vídeo de Halo 5 em 2015. Olha onde que nós estamos voltando. O Zangado fez um vídeo do Halo 5, Guardians, falando que o jogo tinha microtransação. E, adivinhem, uma das mais mensagens que eu recebi na época foi de gente falando que deixou de comprar o Halo 5 porque achava que tinha microtransação porque o Zangado tinha falado. Mas eu recebi centenas de mensagens assim. E depois o cara viu meu vídeo desmentindo o Zangado, comprou o Halo 5 e pra muitos virou o melhor Halo ainda, né? Então assim, só bosta, só mentira que vocês inventam. Então, você consegue entender qual que era da Xbox Mil Grau? Era isso. O cara mentiu sobre o Halo, falou que era um jogo que tinha microtransação, porra, Zangado era um dos maiores, acho que tinha 4 milhões de inscritos na época, sentando a lenha no Halo 5, e não sei o que, microtransação, pá. A galera, né, ele faz esse movimento, a galera senta a lenha no Halo, né, que o Halo é lixo, o Halo é bosta, microtransação. Eu apareço num canal chamado Xbox Mil Grau, que foi criado para isso. Eu apareço e falo, não, o Zangado está mentindo. Estou abrindo o jogo aqui, estou mostrando para vocês que não tem microtransação. O que tem skinzinha que não influencia em nada na gameplay. Ninguém vai ter vantagem se gastar dinheiro. E acabou. E mostrei aqui. Né? E aí eles resumem assim, ele atacava porque o cara não gosta de Xbox, porque ele estava jogando PlayStation. Aqui, ó. Isso aí eu cansei de ficar quieto. Um dos meus erros durante a Xbox Mil Grau, porque esse tipo de narrativa foi criada muitas vezes. Muitas vezes. Porque era assim, ó, a Xbox Mil Grau ela tinha um conteúdo ali. 99% do tempo de conteúdo da Mil Grau era gameplay. 99%. Eu fazia um vídeo de 20 minutos e abria a live e ficava o dia inteiro jogando. Era 10, 15 horas por dia. Por dia.
Então, assim, 99% do meu tempo era jogando. 1% era, né, desse tempo do canal, era desmentindo o jornalista, mostrando que o youtuberzinho, Davinho, não joga nada, que o Zangado tava mentindo, que o outro tava falando besteira de pilha, como se só tivesse opção de pilha, e eu falando, olha, tem bateria, tem pilha, tem cabo, tem tudo aqui, né, pra você usar no Xbox também. Entendeu? Então aí o que acontece? E muitos canais, tipo desse feio aí, canaizinho de fofoquinha, eles pegavam e falavam assim, ah, ele é um fanboy de Xbox que ataca todo mundo que joga PlayStation. Não. Não. Eu fiquei muito calado. Um dos meus erros foi esse. Porque eu fiquei muito calado na época, que eu olhava vídeos como o seu e falava assim, nossa, mas que mentiroso, que imbecil. E eu pensava assim, tá, cara, eu não vou fazer vídeo, porque senão eu vou dar ibope pro mané, é isso que ele tá querendo provocar e tal, não sei o que, então deixa pra lá. Só que isso eu acho que foi um erro. Foi um erro meu, porque o que acontece? Vermes como você, mentirosos do caralho, vocês começam a fazer isso, e aí vocês começam a dominar a narrativa, né? Então eu tô na minha bolha da Mil Grau, né? Em que a galera tá vendo o que eu realmente faço, e vocês, fora da minha bolha, constroem uma bolha maior com mentiras. Olá, nazista, racista, preconceituoso, ataca todo mundo que joga PlayStation. Não. Mentirosos do caralho. Mentirosos. E vamos continuar. Chamar isso até como uma perseguição, cara. Então fica meio complicado pra pessoa, né? Primeiro, aquele histórico dele recente aqui na internet. E também por ele... Você vê que ele não consegue refutar o que eu falei. Ele sempre tenta atacar pra isso. Ele tinha um canal de Xbox que atacava todo mundo que jogava PlayStation. É racista aqui e não sei o quê. Fica atacando os caras assim, simplesmente do nada. Tá, isso daí pode ser uma opinião dele. Tem pessoas que vai concordar, como eu ouvi ali nos comentários. Eu até respeito, né? Cada um tem a sua opinião. Não, você não tá respeitando. Você não tá respeitando. Você não tá debatendo a minha opinião. Você não tá respeitando. Você tá me imputando crime e não tá colocando toda a questão desse processo aí, dessas acusações que eu sofri. Você só tá deixando a sua narrativa. Não, beleza. Tá sei lá, na minha visão, assim, eu acho que o Lanzoca, ele não força choro nenhum. Todas as vezes que eu já... Você acha que ele não força? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Acredita no Lanzoca. Vai lá e deixa o sub. E deixa ele te enfiar a piroca. Ele, que via seus vídeos, suas lives, ele sempre mostrou um cara que é muito sensível, sabe? E dependendo de qualquer tipo de situação assim que chegue ou comente com ele acaba chorando e desabafa, cara. Esse é o jeito dele, mano. E, mano, quem jogou The Last of Us, tanto 1 ou 2 remake, enfim, sabe que é um jogo que é emocionante. Eu acho que é do começo ao fim, assim, velho. Todos eles. E posso falar aqui pra vocês que até eu fico um pouco com raiva de alguns jogos da Sony, porque é mais cutscenes, filmes, do que uma gameplay mesmo. Tem a gameplay, óbvio que tem, mas às vezes eles focam muito mais nisso, né? Na questão do filme, do enredo por fora. Parece que você tá jogando uma série interativa em determinados momentos. Vou falar pra vocês assim que eu detesto. Eu não detesto, mas às vezes eu acho um pouco cansativo isso. Só que no caso deles, eles tentam fazer isso pra você ter uma experiência real de vida ali. Como se você estivesse realmente dentro do jogo. Porque a história, ela tenta te proporcionar isso. E The Last of Us é a prova viva, cara. The Last of Us é um dos jogos que tem esse estilo assim e que eu acho muito da hora. Não é à toa que é um dos jogos mais famosos que tem até hoje em dia, que fizeram até uma série que está sendo um sucesso. O que mais tem é jogo com série. Incrível aí. Eu mesmo gostei muito dessa série. Então, ao meu ver, esse ataque do Tiff do Xbox... Ataque? Mas de novo, papi. Esse aqui é só embrobação, viu? Blá, 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 Last of Us, blá, 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 CG, blá, blá, blá. A crítica ama, blá, blá, blá. Mano, nós somos numa geração que jornalista, em 99,9999%, é tudo maconheiro progressista. Então, opinião de jornalista, de crítica. E nós estamos numa geração, igual você, de cristalzinhos. Um monte de menine, eludelo de Twitter. Então, a opinião de vocês, a grande massa que vocês movem pra assistir alguma coisa, pra ir num filme. Cara, um dos filmes os filmes que eu mais... eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar só pra dar uma exagerada. Os filmes que eu mais odeio são da Marvel. Odeio filme de super-herói em geral. Odeio, acho podre, tudo igual, tudo a mesma merda. Mas eles movem massas, movem um manto de fã retardado pra lá assistir no cinema. E aí? E aí? Isso que significa que eu tenho que achar bom agora?
Eu não posso tecer minhas críticas? Aí na hora que eu falo uma crítica, eu falo, mano, eu assisti aqui os Spider-Man, esse último Spider-Man aqui é cheio de furo no roteiro, tem uns negócios que não tem nada a ver. O cara levando os inimigos pra casa dele pra tomar cafezinho com a tia, e não sei o que, o cara ganhando luta do Doutor Estranho dentro do mundo dele, e eu começo a apontar vários furos ali que eu vi, aí vem um jumento igual esse cara, mas vendeu muito, bilheteria. Tá, mas foda-se, mas não é esse o argumento. Lembra do que eu falei de quem tem mais inscritos tem mais razão no começo do vídeo? Porque esse é o pensamento desses bosta aí. Esses bosta é tudo assim. Você monta, você constrói uma argumentação, apresenta e eles falam assim, mas aquele ali tem mais views, vendeu mais. Entendeu? Então por isso que a gente tá numa geração totalmente idiota. São pessoas que não têm cérebro, dá pena. Mas vamos continuar. Incrível aí, eu mesmo gostei muito dessa série. Então, ao meu ver, esse ataque do Tiff do Xbox Mil Grau foi uma parada meio que pessoal, pra tentar atingir diretamente assim o Alan Zoca. É engraçado, isso aí eu acho legal também, quando eles falam que é alguma coisa pessoal. Pessoal. Cara, Alan Zoca e toda a sua turma tava me chamando de racista e nazista e fizeram de tudo pra me expulsar, acabar com o meu trabalho, com a minha família e com a minha vida. Não, mas isso não é pessoal. Vai falar que isso não foi pessoal o que eles fizeram? O que vocês fizeram? O que você tá fazendo aí agora não é pessoal? Me acusar de crimes? Isso não é pessoal, não? Porque eu falei que o seu youtuberzinho força choro? O que você tá fazendo não é pessoal, ô vagabundo? Também dá uma impactada no público, o pessoal ficar com uma pulguinha atrás da orelha em relação a ele. Principalmente quando ele se emociona em algum jogo. O Tiff tá até agora, mano, fazendo vários tweets ironizando o pessoal, spamando lá. E vou continuar. Enquanto você estiver chorando, eu vou continuar. Nos comentários, xingando ele. E vou pegar mais, viu? Fiquei sabendo que ele força choro num monte de joguinho aí. Vou pegar vários. Tô com outros streamers aqui também, engatilhado. Vocês vão chorar muito ainda. Falando que ele tá falando coisas erradas a respeito do Alan Zoca. E, cara, tá dando certo pra ele, porque é isso que ele tá querendo ali, mano. Ele tá querendo engajamento. Mas é aquela coisa, você tá até conseguindo, mas eu acho que não é da forma como você gostaria que fosse, né? Você também, né? Eu posso usar a mesma coisa. Olha quem tá falando. Olha o canal de cara de fofoca. O canal do cara, você entra aqui, é só os outros. Não tem uma gameplay, não tem nada, é só falando noticiazinha de fofoca dos outros o dia inteiro. O que você tá falando de engajamento, de querer engajamento? É justamente o que você tá querendo fazer comigo, usando Xbox Mil Grau. Xbox Mil Grau nem existe mais, acabou já era. Por que você não fala Tiff aqui? Hein? Gente, vamos ser sinceros, o Alan Zoca chorar... Vamos ser sinceros. Pra ter views, não tem sentido nenhum, né, mano? Ele sem chorar, ele já consegue muitas views, é um dos caras que mais ganha dinheiro na Twitch e também com seus vídeos no YouTube, porque o seu conteúdo é bom, ele tem um público fiel. Então um chorinho aqui ou não, eu acho que não vai diferenciar isso em nada. Por isso que não tem sentido nenhum essa postagem que ele fez a ele. Tentou contra-argumentar agora. Só que é um argumento muito falho. Vocês são burros. Quando eu escrevi, né, que o cara chora, força emoção pra dar views, não é exatamente naquele conteúdo, tá ligado? Óbvio que o fato dele chorar no final do Last of Us ali não vai aumentar as views dele naquele momento, naquele vídeo, mas ele tá construindo um personagem, né? É a construção daquele personagem. Olha aqui a desconstrução. É o que eu falei. Faça um exercício, pega vídeo desses manés lá no começo, vê se eles entravam em prantos assim. Vocês são muito ingênuos, cara. Na moral, vocês são muito ingênuos. Eu já estive, eu não vou falar que eu estive no meio deles, mas eu já estive em contato com muitos desses caras grandes, né? BRK Sedu, eu já fui para os Estados Unidos, já lanchei com um cara em lanchonete, ficamos horas lá trocando ideia. E uma das coisas que eu percebia na conversa dele era como esses caras, né, isso inclui todos eles ali também, eles são obcecados pelo algoritmo. Vocês têm que entender isso. Esses caras são obcecados por algoritmo. Eles estudam fielmente o algoritmo. Eles estudam qual que é a onda, o que tá rolando no momento. Tá ligado? Então, assim, essa construção desse personagem que chora em final de jogo, entra em prantos e blá blá blá, né?
É óbvio demais pra você cair e falar, não, ele tá chorando de verdade. Olha a discussão que nós estamos tendo. Você tá defendendo. Eu falei que esses caras ficam forçando choro. Você tá querendo defender, me atacando pessoalmente, falando que esse cara, não, o choro dele é real. Olha o que você tá defendendo. Você já parou pra pensar na sua vida? Você tá me julgando, falando que você defende Xbox, blá 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 blá. Você tá defendendo o choro de um choro falso de um streamer, cara. Que vidinha de merda, hein, fi? Puta que pariu. Já parou pra pensar isso? Que você tá apontando o dedo pra mim, você faz 20 vezes pior? Você tá tentando defender um choro de streamer. Não, porque ele chora é real. O choro dele é real. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de brincadeira. Ele sabe muito bem disso. Fora que não é de hoje com o Alanzoca, assim, ele sempre demonstrou ser essa pessoa bem sensível. E que se ele gostar muito... Sempre. Você pega os vídeos antigos, aquele outro mané, que eu vou fazer o vídeo amanhã também. Os caras faziam piadas, pegavam muito mais pesado nas piadinhas, fazia piada pesada, e o caralho a quatro, falava palavrão. Hoje em dia, todo mundo moderadinho, ó. Por quê? Evoluiu como pessoa ou é a network batendo na porta? Como eu tava falando, negócio do Edu, né? Muita gente vai perguntar. Conversando, eu lembro de uma conversa que eu tive com o BRKS Edu, que ele falava assim pra mim, cara, um dos caras mais inteligentes que tem dentro do YouTube, que ele conhecia, de estudar algoritmo, é o cabeçulinha lá, o leãozinho. Ele me contou o que esse cara fazia. Sabe o que ele faz? Ele posta um vídeo, fez um vídeo, tal, posta o vídeo. Ele fica analisando aquele vídeo por dias. Ele vai analisando, por exemplo, o YouTube mostra tudo, as métricas, né? Então ele vai analisando quanto tempo a pessoa assistiu daquele vídeo. Vamos supor que ele fez um vídeo de 10 minutos. As pessoas assistiram 7. A maioria delas fechou nos 7 minutos. O que ele faz? Volta lá no vídeo, vê nos 7 minutos qual palavra ele falou, qual frase que pode ter feito as pessoas saírem daquele vídeo para ele não usar mais. E aí ele vai tentar encurtar o vídeo, porque aí às vezes pode ser também o tamanho do vídeo, às vezes mais que 7 minutos, o público dele não assiste, tá ligado? Então ele vai moldando o canal, entenderam? Isso é um exemplo. Esses caras todos fazem isso. Então quando fala que o cara força pro choro, não é que ele tá forçando pra ganhar views nesse vídeo, não é isso. Ele tá criando esse personagem, porque ele viu que lá na gringa tá dando muito certo. Né? Esse tipo de personagem que fica lá se esperneando em joguinho por causa de um código que morreu ali, blá blá blá. Ele fica ali fazendo todo aquele showzinho. Né? Então esses caras, principalmente os brasileiros, eles copiam muito técnicas dos gringos, tá ligado? E vocês são muito ingênuos. Né? Então os caras eles começam a se adaptar, eles olham, tá, vamos falar assim, vou usar esse termo, tá na moda chorar no final do Last of Us, porque tem muita gente fazendo highlights, tem muita gente que vai espalhar esse vídeo e tudo mais, e isso vai causando mais engajamento. Não faz nem, no que não faz sentido é você falar assim, porque ele já tem muitas views e tudo mais, mas se ele tem muitas views hoje em dia, com a criançada e tudo mais, é porque ele tá construindo isso dentro desse personagem. E é óbvio demais isso, e vocês não percebem, mas um dia, espero que esse vídeo se perpetue, vai para outras plataformas e tudo mais, que a COS nunca entre em falência, né, para não sumir o vídeo, porque no meu HD ele não fica salvo, aqui eu gravo o vídeo, posto e deleto, porque o HD tá lotado. Então é o seguinte, daqui a uns anos, talvez, quem sabe 5, 10 anos, vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui. Vocês vão você é que vocês, né, claramente é um bebezinho ali, deve ter uns 18, 19 anos, um emocionado de YouTube. Mas na hora que vocês começarem a crescer e entender as paradas, vocês vão ver como tudo é altamente baseado no algoritmo. Tenho certeza disso. Se chorar não desse tanta repercussão, eu lembro quando ele terminou esse jogo, apareceu na minha timeline no Twitter lá, cortes do Alanzoca chorando, cortes de não sei o que se emocionando, blá blá blá. Isso faz parte do show. Isso faz parte. Eu tô falando que é proibido? Óbvio que não. Ele vai lá e faz a estratégia. Só que eu tô falando que é falso. Isso é um choro falso pra forçar a vocês terem esse sentimento. Não, ele é emotivo, ele é desconstruído, ele se emociona. Do jogo tiver uma nostalgia, alguma coisa por dentro ali, meio que faz com nostalgia. Eu tenho...
Mano, eu tava comentando com os caras. Nostalgia a gente entende tudo, né? Esses dias eu joguei Wolf 3D, que era um jogo que eu tenho uma eterna nostalgia. Foi o primeiro jogo que eu lembro de jogar junto com meu pai, tá ligado? Então, quando eu joguei o Wolf, puta, tá ligado? Você tem aquela emoção. Uma coisa é você ter isso, outra coisa é você ficar forçando o choro. Não, não. E é engraçado que o choro que eles forçam é assim, ó. Não! E um olhinho na câmera pra ver se tá pegando o close, né? Depois a equipe dele mesma vai pegar esse clipe, vai dar o zoom, vai jogar na internet pra fazer publicidade. Não é nem algo natural, tá ligado? Né? Cara, eu já fazendo live, eu já cheguei a chorar também. Não por causa de jogo, né? Eu cheguei a chorar uma vez que a gente começou o assunto da minha avó, alguma coisa e tal. Eu lembrei de umas paradas da minha avó. E logo depois também, eu já fechei a câmera, tá ligado? Eu mesmo não fui lá, clipei, joguei na internet. Olha como eu sou motivo, tá ligado? Então, tipo assim, porque, igual, por exemplo, no meu caso, né? Eu fico em live aqui 10 horas por dia. Óbvio que vai ter momentos que a gente vai dar uma fraquejada, né? Mas desse nível aqui, fazer isso aqui, esse showzinho de zerar joguinho de videogame, jamais, 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 jamais. Mas nem se tirasse toda a testosterona que tem aqui, fazer esse showzinho todo, oh meu Deus, não, não. Isso aí é muito forçado, né? Então assim, prestem bastante atenção em quem fica se filmando, chorando e postando na internet pra pagar de desconstruído, né? Olha como é que eu não tenho masculinidade frágil. Ai, meu Deus. Mano, é tudo um show, cara. É tudo um show. Tudo. Vamos lá, vamos continuar. Aquele criador tem uma conexão com o game, ele chora e desabafa mesmo. Acabou, mano. Ele é assim. E aqueles que olham pra aquele criador de conteúdo, vocês conseguem também ver a verdadeira face dele, né? Você consegue. Vocês acham mesmo que vocês conseguem ver a verdadeira face? Engraçado, vocês não viram do PC Siqueira, né? Ver que aquele cara tá sendo verdadeiro naquela situação. No caso da Nozoka, pra mim é isso, mano. Se ele tentou enganar os inscritos por alguma coisa, eu tenho certeza que essa coisa não foi choro por causa de views. Principalmente quando a pessoa que está acusando ele de fazer isso é o... Principalmente a pessoa que está acusando ele de fazer isso... Tiff do Xbox Mil Grau, né? Um cara que, pra mim, me desculpa, mas você perdeu toda a credibilidade do mundo depois de tudo que já aconteceu envolvendo o seu nome nesses últimos anos. Então acho... Então assim, ó... Olha como é que ele age, né? Ele diz que eu não tenho credibilidade por causa do que aconteceu nesses anos, que foram falsas acusações. Seu verme, lixo. Primeiro, eu não tenho que ter a sua credibilidade. Um bosta. Mas eu falo de maneira geral, né? Que ele induz os outros a pensar assim. Ah, não deem credibilidade pra ele. Olha o que aconteceu lá uns anos atrás. Meu Deus. É um lixo. Vocês são lixo demais, né? Tudo isso, você fez todo esse showzinho pra defender chorinho de streamer. Que vergonha, hein, mano? Acho que pra mim você é o cara que menos tem a capacidade de querer criticar alguém por alguma coisa que você viu na internet. Bom, rapaz... Você não tem capacidade de criticar alguém. Refute. Refuta. Você cai em papinho de choro de streamer, mano. Meu Deus, vocês são inocentes demais, cara. O que aconteceu com essa geração, velho? Meu Deus, cadê o seu pai? Cadê sua mãe? Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Quis comentar aí sobre o Tiff do Xbox Mil Grau, que fez essa postagem aí zoando o Alanzoca, meio que atacando ele, falando que ele... Zoando meio que atacando. Ele chora por views na internet. Logo quem? O Alanzoca. Mano, não vou nem mais comentar sobre esse assunto. Mano, chega. Bom, se você é novo aqui e gostou do meu canal, se inscreve. Mano, dicção horrível. Argumentação fraca. Fez um malabarismo aqui, né? Meio vídeo é só pra me imputar crime. Só pra mim. É meio vídeo me imputando crime, 5 segundos chorando porque eu falei que o cara chora, e os outros 5 segundos, eu acredito nele, ele chora de verdade, eu acredito. Hã? E a argumentação mais frouxa de todas. Ah, ele não precisa de views. Meu Deus. Meu Deus. Que geração de bosta. Que geração. E essa aqui? Pandemia. Minha família. Essa aqui pra lembrar
que o Alan Zoc, ele fez o L, né? Votou no ladrão. Ladrão corrupto. E a desculpa que ele deu é porque o tio dele morreu de Covid. Né? Sendo que nós tivemos 15 anos de PT em que eles preferiram fazer Copa do Mundo e Olimpíada do que hospital. Né? Prefiro fazer Copa do Mundo, você lembra dessa? Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Meteram na cara do povo essa. Então foram 15 anos de PT arrebentando com a saúde também, pública. Não sei a família de vocês, né, mano, mas... E aí ele vai falar, não, eu vou votar no Lula porque meu tio morreu de Covid, que não tem sentido nenhum. Porra, mano. Minha avó ficou 2 meses internada, tá ligado? Pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro, tá ligado? É foda, mano. Né? É engraçado, quando teve foi a gripe suína aqui no Brasil, o Lula, foi a gripe suína mesmo? Alguém me corrige. Gripe suína? Acho que foi. E tava morrendo gente, o Lula falou, não, a gente não tem que parar, não, tem que continuar, é só uma gripe, não sei o quê, papapá. E as pessoas que perderam gente pra gripe suína, como é que faz? Não vai votar no Lula? Meu tio morreu, acho que eu nem falei na live, meu tio morreu no começo de 2021, não vou chorar, tá? Eu juro. Ai, meu Deus. Grounded! Ai, segura o choro. Ai, deixa. Segura o choro. Pronto, entrou. Nossa! Ai, mano. Como se fosse culpa dele. Não, mas não tô falando nem que é culpa dele, assim. Cara, é que você não entende, né? Como se fosse culpa dele. É que ele não entende. Pois é. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei se você perdeu gente da sua família, velho. Olha lá, viu? Mano, se vendeu completamente. O cara completamente vendido pra turminha da lacração, pra turminha do Fazuele. Eles sabem muito bem, não é bobo. Vai votar num ladrão, num safado. O cara ficou 15 anos, construiu hospital, estrutura pra aguentar uma doença. Agora vem com o papinho, eu vou votar pro Bolsonaro, é tudo culpa do Bolsonaro. Vá, quer enganar quem? Vocês são trouxa demais ainda. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Como é que cai nisso aí pra mim? Segura o choro, segura o choro, segura o choro. Pronto. Tomar no cu, vai se fuder. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.